Olá, pessoal, tudo bem? Passar esse conteúdo aqui para vocês, pessoal, como uma revisão e apresentar o ciclo de refrigeração para vocês. Na última aula que a gente teve lá no IFRJ, eu falei sobre o ciclo da máquina a vapor e agora eu vou apresentar o ciclo de refrigeração, tá bom? Vamos lá. No ciclo da máquina a vapor, eu tinha feito um desenho, não tão bonito quanto esse, mas tinha feito um desenho mostrando para vocês como é que funcionava a máquina a vapor, certo? Os elementos principais são turbina, condensador, bomba e caldeira, tá certo? A numeração, pessoal, dos equipamentos, ela é assim, você pode colocar da maneira que você quiser. O importante é você fazer uma boa interpretação do ciclo como um todo. No exemplo que eu dei lá na sala de aula, eu tinha colocado o ponto um a saída da bomba. Aqui nessa imagem, o ponto um está ali na saída da caldeira, tá certo? Isso não vai fazer uma grande diferença ou fazer você entender mais ou entender menos, né? Só para você se localizar, ó, aqui está o ponto um, tá certo? Aqui o ponto 2, o ponto, ops, o ponto 3 e aqui o ponto 4. Tá certo? No desenho que eu tinha feito lá na sala de aula, estava um pouquinho diferente, mas isso aí não compromete nem um pouco a interpretação que você vai ter acerca da máquina a vapor. O princípio de funcionamento é o mesmo. Você vai ter vapor saindo de uma caldeira, esse vapor vai ser jogado na turbina, vai realizar trabalho, né? Lembrando que esse W com um pontinho aqui, né? Eu já falei para vocês em outra ocasião. Ele significa o fluxo de trabalho, tá? Então é trabalho em função do tempo, potência no caso. E essa letra Q maiúsculo aqui é o calor. Alguns livros colocam o Q maiúsculo como calor, não tem problema. O pontinho também indica fluxo de calor, tá? O condensador, tá certo? Vai recuperar esse vapor, vai resfriar, vai passar para a fase líquida novamente, a bomba vai aspirar esse líquido, vai jogar dentro da caldeira, que recebe calor de uma fonte externa, tá certo? E novamente o ciclo recomeça. Basicamente isso. Então, se for pensarmos assim em processo, tá bom? Esse ciclo da máquina a vapor, conhecido como ciclo Rankine, ele é um ciclo razoavelmente simples. E só para você ter noção, como eu falei para vocês, como você tem etapas onde você está aquecendo, resfriando, passando de líquido para vapor, você pode tranquilamente começar a pensar, né, em energias diferentes que cada uma dessas etapas tem, tá? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Olha, aqui no ponto um eu vou ter uma entalpia 1. Aqui no ponto 2 eu vou ter uma entalpia 2, aqui no ponto 3 eu vou ter uma entalpia 3 e aqui no ponto 4 eu vou ter uma entalpia 4, tá certo? Quando eu faço isso, eu passo para você a ideia de que existe uma diferença de energia entre o vapor de água que entrou na turbina e o vapor de água que saiu da turbina, certo? Existe uma diferença de energia em termos de entalpia entre a água líquida que sai do condensador e o vapor que entrou no ponto 2. E a mesma relação vale entre o ponto 4 e o ponto 3, beleza? Basicamente isso. Você tem que internalizar e guardar como informação principal. Se você quiser parar para pensar em termos de energia, como que vai ser, como que você poderia calcular o trabalho realizado pela turbina, tá certo? Você teria que basicamente racionalizar esse trabalho aqui, certo? O trabalho da turbina, você poderia levar em conta aqui, exemplo, a massa do fluido que você tem e relacionar isso com uma diferença de entalpia do ponto 2 com a entalpia do ponto 1. Tá certo? Entalpia do ponto 2 e entalpia do ponto 1. Aí você diz assim, mas Murilo, a entalpia do ponto 2 ela vai ter uma energia menor do que a entalpia do ponto 1. De fato, vai ter. Então você pode simplesmente aqui fazer o maior menos o menor, tá bom?
1 menos 2, para que você tenha uma quantidade de trabalho, né, uma potência desenvolvida positiva. Aí faz todo sentido do mundo, né? Ficar dessa maneira aqui, tá certo? Isso para a turbina. Se você quiser pensar no próximo equipamento, que seria o condensador, você teria uma relação entre calor, agora, né? Esse calor que está saindo, ele vai ser uma relação, esse calor aqui que sai, ele vai ser uma relação entre a entalpia, entre a massa, de novo, a massa de vapor, a entalpia do ponto 2 menos a entalpia do ponto 3. Tá certo? Porque aqui no ponto 2 ele vai ter mais energia do que no 3. Tá? O outro equipamento que você analisa, no caso, seria a bomba. Então, qual o trabalho realizado pela bomba? Tá? A bomba realiza trabalho, né? Porque ela vai fazer um processo de aspirar, tá certo? Então, o trabalho da bomba, que está aqui, ó, pequenininho aqui, ó, trazer ele para cá, ó. O trabalho da bomba vai ser quem? Vai ser a massa de fluido que ele está trabalhando, tá certo? E você agora vai ter que fazer uma relação entre as entalpias do ponto 4 e do ponto 3, tá certo? Sempre pensando naquela relação entre as diferenças de entalpia devem te dar uma quantidade de potência, né? Trabalho em função do tempo, né? Tem um pontinho aqui, ó, uma quantidade de potência com valor positivo, né? Não faz sentido uma bomba ou equipamento gerar potência negativa, tá certo? E finalmente você vai ter a caldeira, certo? Qual o calor que entrou na caldeira? Vai ser uma diferença de entalpias, tá certo? O calor que entra vai ser uma diferença de entalpia entre o ponto 1 e o ponto 2, tá certo? Vai ser desse jeitão aí que você vai fazer a sua análise sobre esse ciclo, tá? Então você tem uma relação entre entalpias e você precisa calcular, tá? Agora, graficamente, a conversa muda um pouquinho, talvez fique até um pouco mais fácil de você visualizar tudo que está acontecendo, tá certo? Vamos analisar graficamente. Graficamente, eu tenho isso daqui. Esse gráfico ele está até mais elaborado do que aquele que eu desenhei na sala de aula também, tá certo? Ele está mais elaborado. Então, por isso que eu queria que você prestasse atenção nele, porque ele tem um detalhe ali, tá? Ele tem um detalhe que é aquele número 1 linha e o 2 linha. Vou deixar para o final, vou falar no final o que é que ele significa. Vamos olhar para o ciclo do ponto que ele está começando, para a gente poder se acostumar a analisar de maneiras diferentes, tá? Quando ele começa o processo dele aqui, no ponto 1, o meu ponto 1 está bem aqui, ó, pertinho da turbina, tá certo? O meu ponto 1 está aqui, tá? Até colocar maior aqui, destaque para você. O ponto 1 está aqui. O que que eu tenho aqui? Essa água, esse vapor, né, esse fluido, vamos colocar assim, acabou de sair da caldeira, tá certo? Opa, que eu recebi uma notificação aqui. Deixa eu tirar essa notificação aqui para não nos incomodar. Pronto, tirei a notificação. Esse fluido, tá? Ele acabou de sair da caldeira. Ele é um vapor, tá certo? Ele é um vapor. A região que está abaixo dessa parábola aqui, certo? Seria uma região onde você tem líquido e vapor misturados. Assim como eu fiz lá na sala de aula, tá? Essa parte aqui está igual. Líquido e vapor misturado. O ponto 1 aqui, você está no equilíbrio, tá certo? O ponto 1 está no equilíbrio entre líquido e vapor, tá certo? Você tem duas fases coexistindo. E o que é que acontece? Acabou de se passar pela turbina, atingiu aqui o ponto 2, atingiu o ponto 2 aqui, ó. Quando atinge o ponto 2, o que acontece? Essa temperatura, essa pressão, ela diminui, tá certo? Por quê? Porque acabou de passar pela turbina realizando o trabalho. Realizou o trabalho, a pressão diminuiu. Beleza, vai entrar no condensador. Então, no ponto 2 aqui, esse fluido vai passar pelo condensador. Então, esse vapor, né, que está agora com um pouco de água, repare que ele entrou na região aqui, ó, de líquido e vapor. Ele passou pela turbina, perdeu energia. Quando ele perde energia, ele muda de fase, ocorre uma transição de fase e caiu aqui no ponto 2. Quando ele atingiu o ponto 2,
Agora ele vai atravessar o condensador até o ponto 3 aqui, ó, até o ponto 3, tá certo? Até o ponto 3. Quando ele chegou no ponto 3, ele de novo entrou na região de equilíbrio entre líquido e vapor e agora a fase líquida, tá certo? A fase líquida vai ser aspirado pela bomba. A pressão aumenta novamente até o ponto 4, tá certo? E nesse momento do ponto 4, o ideal é que você não tenha vapor, tá certo? A curva de equilíbrio passa um pouquinho distante dessa seta aqui, ó. Não sei se você consegue ver essa seta aqui que eu vou destacar em vermelho, ó. Ela está dizendo que idealmente o meu líquido ele passa aqui sem nenhuma quantidade de vapor, beleza? Até o ponto A, certo? Nesse ponto A aqui, a pressão subiu, né? A pressão subiu e o ciclo vai recomeçar. A partir do momento em que esse fluido passou pela caldeira, ganhou calor de novo aqui, certo? Ele ganhou calor de novo e vai atingir o ponto 1 e recomeçar o ciclo. Tá certo? Isso aqui foi o que a gente viu em sala de aula. E lá você viu que você pode calcular a eficiência do ciclo e tudo mais. Tá certo? O que eu considero mais importante aqui de você analisar até esse ponto é que você lembre das etapas e que você saiba que existem diferenças de energia, tá certo? Lembre-se disso, isso é muito importante, tá? E para ficar bem fixado na ideia que você tem a respeito disso, você pode calcular a eficiência, que é importante, tá? Eu vou deixar para falar isso de novo lá na sala de aula, no ao vivo, porque ali a gente mostra umas diferenças, umas coisas interessantes que tem para discutir, tá certo? E o principal é você conseguir guardar o que está acontecendo do ponto de vista de processo, fenômeno em si. Do ponto 1 para o ponto 2, está ocorrendo expansão desse fluido, certo? Por quê? Porque está passando por uma turbina, certo? Esse vapor vem comprimido e aí ele expande na turbina, tá certo? É um vapor saturado. Se você quiser aumentar a eficiência dessa bomba, você aquece um pouco mais e atinge o ponto de vapor supersaturado aqui, ó, certo? Então aqui você teria um vapor supersaturado, tá bom? Você teria um vapor supersaturado aqui, tá certo? Esse vapor supersaturado, ele faz com que você aumente a eficiência da bomba, beleza? Desse vapor supersaturado, você pode, agora sim, atingir o ponto 2 do nosso ciclo na condição de um líquido superaquecido, tá? Então, esse 1' e esse 2' estão conversando com você a respeito de uma condição especial que esse fluido tem, tá certo? E que você pode aumentar a eficiência da bomba, tá certo? Do ponto 1 para o ponto 2 falamos da expansão. Do ponto 2 para o ponto 3 ocorre exatamente a transferência de calor, que é quando você passa pelo condensador, né? Então você tem ali o condensador atuando como se fosse assim, um trocador de calor, né? Ele está fazendo com que ocorra transferência de calor do fluido de trabalho, certo? Com o ambiente, beleza? Do ponto 3 para o ponto 4 é quando você agora vai passar o, o seu fluido pela bomba, certo? Ponto 4 aqui, ó, tá certo? Você vai passar o fluido pela bomba. Quando esse fluido passa pela bomba, ele comprime, tá certo? Ele comprime. Então você vai à condição de líquido comprimido. Então no ponto 4, aqui você tem um líquido comprimido. Lembra da tabela de dados termodinâmicos que eu falei? Existe uma condição especial, uma condição especial para o líquido comprimido, tá certo? E depois do ponto 4 para o ponto 1 é quando o seu fluido de trabalho agora vai passar de novo pela caldeira, tá certo? Vai passar pela caldeira, ele vai ganhar energia e o ciclo vai recomeçar no ponto 1. Tá certo? O ciclo recomeça no ponto 1. Então, essas aí são as etapas principais. Tá certo? As etapas principais que você precisa analisar, você precisa
ter uma visão geral desse fenômeno, né, do ponto de vista fenomenológico de tudo que acontece, tá certo? Essa daqui é a primeira parte. Agora eu vou apresentar para vocês o ciclo de refrigeração, tá bom? Beleza, pessoal. No caso de um refrigerador, a situação é um pouquinho diferente, tá certo? Quero que vocês imaginem uma geladeira. Imagine uma geladeira. Então, o esquema de uma geladeira, ele é, à primeira vista, o inverso de uma máquina a vapor. Quando a máquina a vapor pega o líquido e transforma num vapor, para esse vapor gerar energia, o refrigerador faz o inverso. Ele pega um vapor, transforma no líquido e aí faz a conversão de energia. Tá certo? Vocês vão entender. Olha só. A nossa geladeira aqui, como toda geladeira tem uma evaporadora, tá certo? Que é a parte de dentro da geladeira, aquela câmara interna da geladeira, tá certo? Tem o condensador, que é aquela parte de trás da geladeira, onde tem aquela grade, né? Algumas geladeiras antigas tinham aquela grade. Então, aquela grade ali é o condensador, tá certo? Lá embaixo nós temos o motor, que é o compressor da geladeira, e por fim existe um dispositivo interno que é uma válvula de expansão, chama de expansora, tá certo? Um ar-condicionado ele tem esses mesmos elementos aqui, esses mesmos equipamentos aqui, tá bom? Então, o nosso ciclo vai começar no ponto 1 aqui, tá certo? Vai começar aqui no ponto 1, onde eu tenho vapor superaquecido, tá certo? Eu tenho um vapor superaquecido aqui. Então, o meu ciclo começa com vapor. Esse vapor, ele vai passar pelo compressor. E repare que aqui, para o meu compressor funcionar, eu preciso de trabalho. Esse trabalho aqui, ó, esse trabalho aqui é o trabalho da rede elétrica, certo? Então, você tem que ter a sua geladeira ligada na energia, tá certo? Porque senão esse motor aqui desse compressor não funciona. Ele não aproveita esse vapor superaquecido, tá certo? Então, o compressor, ele funciona, né, trazendo esse vapor superaquecido, tá certo? Esse vapor superaquecido, ele passa pelo compressor, obviamente, acabei de falar, tá certo? E vai até a condensadora. Quando ele passa pelo compressor, ele ganha energia, tá certo? Ele ganha energia. Então, aqui no ponto 2, certo? Esse vapor tem muita energia, muita energia. Ele está quente. Aí ele vai passar pela parte de trás da geladeira, que é a condensadora, que é onde esquenta, sabe? Onde esquenta. Sabe quando o pessoal mais antigo, assim, na época da nossa avó, tal, o pessoal colocava a roupa para secar atrás da geladeira? Por isso, porque ele esquenta, certo? Esquenta por quê? Porque esse vapor superaquecido agora vem muito mais quente, tá certo? E esse calor precisa ser dissipado, tá? Ele vai dissipar. Então, esse vapor superaquecido, na verdade, é o fluido refrigerante da geladeira, certo? É um fluido que a geladeira trabalha, ou o ar-condicionado trabalha, né? Sabe quando precisa dar um gás na geladeira? É esse fluido, tá? Geralmente RS32, RS232, depende da geladeira, tá certo? Então, o fato é que ele vai passar ali pela condensadora agora e vai liberar um monte de energia, né, para o ambiente. É o calor que sai, é o que está fluindo ali para fora. Beleza? Passou pela condensadora, perdeu energia. Quando ele passa pela condensadora, agora, no ponto 3 você tem um líquido. Tá certo? Então, no ponto 3 aqui, ocorreu uma transição de fase. Ocorreu uma transição de fase aqui. Tá certo? E esse líquido agora vai ser pressurizado. Certo? Quando esse líquido é pressurizado, tá? Ele ganha ele é pressurizado e ele ganha energia, tá certo? Ele ganha certa quantidade de energia. Ou, desculpe, ele perde energia quando esse líquido é pressurizado aqui, tá? Quando vai passar do ponto 3 para o ponto 4 através da válvula de expansão, ele perde energia, tá certo? Porque essa válvula recebe uma pressão muito grande e essa pressão ela é aliviada. Então, como esse líquido perde pressão, ele vaporiza, tá certo? Ele vaporiza novamente. Então, ele vai para a fase vapor. Né? Você tira a pressão que tem em cima do líquido, ele vai para o vapor. É isso que acontece. Então, quando chega aqui no ponto 4, você tem um vapor que está muito frio, tá certo? Porque você perdeu energia aqui nessa etapa, entre 2 e 3 você perdeu energia, e agora
Com pouca energia, esse líquido ele vai passar pela válvula de expansão e vai perder mais energia ainda, tá certo? Esse vapor vai passar gelado, vamos dizer assim, né? Quando atinge o ponto 4, ele passa gelado pela evaporadora, que é a parte de dentro da geladeira, onde você acabou de colocar um alimento que está à temperatura ambiente. Vai ocorrer uma troca térmica ali dentro, tá certo? Vai ocorrer uma troca térmica e nessa troca térmica, né, o alimento perde energia, certo? Ou seja, o alimento fica resfriado e o vapor que está passando pela evaporadora sai quente, sai aquecido e vai recomeçar o ciclo agora. Perceba que um pouquinho de energia que esse fluido ganha já é suficiente para levar ele a uma condição de vapor saturado superaquecido, vapor superaquecido, perdão, tá certo? Já é condição suficiente para isso, tá? O ciclo é interessante por causa disso, porque o pouco de energia que ele ganha ali dentro da evaporadora faz com que ele renove o ciclo para passar de novo pelo compressor, pelo motor da geladeira, tá certo? Vamos analisar graficamente como é que isso acontece. Graficamente, eu estou aqui no ponto 1, tá certo? Eu vou sinalizar de novo aqui para você o ponto 1, ó. Estou bem aqui no ponto 1, então meu ponto 1 está aqui. Eu tenho um vapor, eu estou no equilíbrio aqui entre líquido e vapor, tá certo? Estou no meu equilíbrio aqui, líquido e vapor. Aí, o que acontece? Vai passar pelo compressor, tá certo? Passou pelo compressor, atingiu o ponto 2. Então, eu vim aqui para o ponto 2, ó. Ponto 2 aqui. Passei pelo compressor. Perceba que a pressão aumentou, passou pelo compressor, ele foi comprimido, beleza? Entre o ponto 2 e o ponto 3, entre o ponto 2 e o ponto 3, ele vai passar pela condensadora. Como ele passa pela condensadora, vai ocorrer a transição de fase. Então, o equilíbrio de fase líquido-vapor entra em evidência agora. E repare que o ponto 3, você primeiro estava pressurizado no ponto 2, passou pela condensadora, diminuiu a pressão. Né? Se diminuiu essa pressão, diminuiu a temperatura. Porque, como é um gás, se você está diminuindo a pressão, você diminui a temperatura junto. Beleza? Aí, esse vapor agora, com um pouquinho de líquido aqui, né? Está no equilíbrio, você tem duas fases presentes, tá certo? Você tem duas fases presentes, você tem a fase líquida e você tem a fase líquido mais vapor. Nesse ponto 3 aqui, agora você vai passar pela válvula de expansão, né? Ou um fenômeno também conhecido como estrangulamento, tá certo? A pressão vai cair drasticamente. Consequentemente, a temperatura também cai muito até o ponto 4, tá certo? O ponto 4 aqui, a temperatura cai bastante quando passa por esse processo aqui. Repare uma coisa, a energia, a entalpia entre o ponto 3 e o ponto 4 ela é semelhante, tá certo? A entalpia do ponto 3 e a entalpia do ponto 4 são entalpias semelhantes, tá certo? Apesar das pressões serem diferentes e das temperaturas serem diferentes, a gente fala que essas entalpias aqui são equivalentes, tá certo? Na sala de aula eu vou provar para você que essa entalpia ela é semelhante, que ela é parecida, tá certo? E é conhecido como efeito Joule-Thomson. O efeito Joule-Thomson, ele traz isso daí como característica, tá certo? Essa aplicação nos processos de refrigeração. Então, no ponto 4 ali, você tem exatamente uma mistura, né? Um fluido, líquido mais vapor, certo? Existe, perceba que eu tenho um percentual de líquido, um percentual de vapor. O ideal seria ter só vapor, mas não é só vapor que tem, passa líquido também. E é esse fluido, né, essa mistura líquido e vapor que passa por dentro da geladeira ali, na evaporadora, e que rouba, entre aspas, o calor dos alimentos, tá certo? Rouba o calor dos alimentos. E aí faz com que o ciclo se renove, com que o ciclo recomece, tá certo? É, todo esse processo, pessoal, a gente está analisando de um ponto de vista ideal, tá certo? Do ponto de vista ideal. Então, se você pensar na quantidade de calor que está entrando na nossa geladeira, né? No nosso ciclo aqui, eu estou sempre fazendo uma relação entre a entalpia do ponto 1 e a entalpia do ponto 4, tá certo? Então, esse fluxo de calor que entra, ele está levando em consideração a massa do meu fluido
e as entalpias do ponto 1 e do ponto 4, tá certo? Então isso aqui é uma coisa importante, porque o que é que uma geladeira faz? A capacidade que a geladeira tem é de gelar, tá certo? Então é importante que esse calor que entra seja de uma troca eficiente, tá certo? Que ele tenha, digamos assim, capacidade frigorífica, né? De diminuir a temperatura, tá certo? E essa relação ela é estreitada com quem? Com a capacidade que o compressor tem de comprimir esse vapor superaquecido. Então você vai olhar aqui para a entalpia do ponto 2. Então o trabalho do compressor ele vai estar numa relação, digamos, direta entre a entalpia do ponto 2 e a entalpia do ponto 1. É a correlação entre a quantidade de trabalho que você forneceu, que você deu para a geladeira, né? Trabalho que vem lá da rede elétrica, e a quantidade que ela tem de gelar que vai dar a eficiência da geladeira, tá certo? Então é a relação entre quanto a geladeira gelou e quanto de trabalho foi necessário para que ela gelasse, tá certo? Por isso que as geladeiras mais econômicas, elas vão ter um coeficiente de desempenho positivo e não um percentual, não fracionário, como a gente viu para a máquina a vapor. A máquina a vapor ela funciona com um percentual, né? É um menos uma quantidade que a gente calcula lá. Nunca é 100%. Aqui, no caso de um refrigerador, no caso de um ar-condicionado, o que você tem é o inverso. Você tem um coeficiente de desempenho. Esse coeficiente de desempenho ele tem que ser positivo. E quanto maior, melhor. É sinal que a energia elétrica que você está colocando, você está conseguindo converter em capacidade que a geladeira tem de gelar, de diminuir a temperatura. Tá certo? Os outros valores de entalpia são importantes? Claro que são. Tá certo? Obviamente são importantes. Mas você vai direcionar a sua atenção basicamente para as entalpias do ponto 1, 2 e 4, porque é com elas que você vai poder trabalhar boa parte do tempo, tá certo? Pessoal, para não ficar muito mais longo, o vídeo já está com quase meia hora. Eu espero que vocês tenham assistido até aqui e tenham gostado dessa explicação. Quando for na semana que vem, vamos nos encontrar de novo e a gente pode tirar as dúvidas e conversar um pouco mais sobre esses ciclos aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau.